mas não houve muito tempo para discussão. E seguindo aquele nosso combinado original, a ideia é que justamente a aula da quinta seja uma aula mais participativa, mais baseada em diálogo, a partir de questões, ponderações, comentários dos alunos, né? Mas antes da gente abrir, eu vou então passar a palavra para a Carolina. Imagino que ela talvez queira sublinhar ou recuperar algo da aula da semana passada, e aí na sequência a gente abre então para a discussão, tá bom? Carolina? Olá, boa noite a todos e todas. Bom, como disse o Arilson, e essas foram algumas observações que ele fez diretamente comigo no final da última aula, ele acha que eu falei muito rápido, passei muito rápido pelos pontos e não deixei espaço para vocês falarem. Então, eu hoje vou me redimir, vou retomar alguns dos pontos que podem ter ficado aí um pouco corridos e vou deixar vocês falarem, então, hoje bastante mais. Uma outra consideração que ele fez também ao final da última aula e que eu concordo é que a aula ficou assim um pouco com um peso muito grande para as questões das áreas rurais e não metropolitanas. Então, eu, para tentar um pouco suprir essa lacuna, porque, e aí não tem jeito, eu acabei mesmo puxando a sardinha para o meu lado, porque é a minha área de estudo há muitos anos, mas para tentar um pouco suprir essa lacuna, eu hoje fiz uma busca, dei uma olhada nos relatórios internacionais dos mesmos organismos aí que a gente vem olhando, para, então, pescar algum sobre as questões da crise da Covid nas áreas intraurbanas. Então, eu vou trazer para vocês também alguns pontos, poucos, para não ficar com essa sensação de que a abordagem ficou um pouco desbalanceada, tá? Eu vou partilhar aqui os meus poucos, hoje eu vou passar rapidamente só. Vamos ver, deixa eu abrir aqui. Ué, não tá querendo ir? Deixa eu ver, peraí. Alô? Vocês estão me ouvindo? Sim, estou te ouvindo, mas não estou vendo a tela compartilhada. Eu acho que ela não tá... Não sei, travou aqui. Que eu não vou conseguir, não. Se travou... Bom, das duas, uma, ou você só Travou e fala. travou tudo. Posso Reinicia o sair e PC. entrar de novo? Já, assim? Só um teste? Aí, se não der, eu desisto dos slides e falo apenas. Sim, Um faz isso. segundo. Vou sair e entrar de novo, peraí. Tá bom, vai lá. Eu também não consigo sair porque ele não me deixa apertar o botãozinho de desligar. Então, tem que fechar essa tela, em Ixi, vez de agora sair. deu um pau geral, agora a tela do meu computador tá toda preta. Peraí, gente, vai dar certo. Mas nós continuamos te vendo normalmente e te ouvindo. Que horror, porque eu devo estar com uma cara de pânico, né? Mas espera aí que eu vou tentar, juro que eu vou tentar resolver. Calma, respira. Ó, vamos ver, acho que agora vou tentar de novo. Parece que destravou. Não, ele não quer. Ele se recusa. Mas consegue sair e entrar de novo? Sim, acho que agora sim. Então, só mais uma última tentativa, peraí. Tá bom.
Muito bem, vamos esperar um minutinho, então. Pronto, acho que eu estou de volta, né? Vocês estão me Sim, ouvindo? Tá tudo bem? ouvindo e vendo. Uhum. É, só que ele não tá me deixando compartilhar mesmo, esquisito. São muitos Deixa eu slides? ver, vamos ver. Não, não, na verdade é só retomando o que é novo é a coisa das cidades, mas eu posso. Vocês estão vendo alguma tela compartilhada, não? Não, só vendo você mesmo. Agora também não. Também não. É, então tá com algum problema mesmo. Acho que eu talvez não consiga. Tem Última duas opções. tentativa, senão eu vou só falar. Ah, não, acho que agora vai, ó. Peraí. Agora ele apareceu aqui. Vejam se vocês conseguem ver. Sim, Foi. Foi? Deu certo? sim. Ah, então tá bom. Melhor assim. Então tá bom, vamos lá. Eu vou só tirar aqui. Vou rapidamente, então, como eu tinha dito, retomar um pouco o que eu falei muito rápido na outra aula e vou repetir que vocês podem me, me brecar aí a qualquer momento. Bom, na aula passada, então, eu fiz uma explanação sobre as metamorfoses da questão territorial, né, ao longo do tempo, e do tratamento dessa questão pelas políticas públicas, né, então, eu falei um pouco que os debates das relações entre território e desenvolvimento são tributários das vertentes da economia, né, e ao longo do tempo, esses estudos territoriais, eles foram se diversificando com a entrada de outras disciplinas, com a geografia, com a sociologia, com a economia política, e aí isso mudou um pouco de figura, né? Então, eu falei um pouco lá das teorias clássicas da localização, né, na era da economia neoclássica no começo do século XX, depois falei um pouco do período fordista e da economia do desenvolvimento, né, das vertentes latino-americanas que começaram a apontar para o fato do desenvolvimento ser espacialmente desequilibrado e por isso a importância da intervenção do Estado para buscar um maior equilíbrio e homogeneidade dos lugares ao longo dos territórios nacionais, né, o momento em que a questão regional entra na agenda de políticas públicas pela primeira vez. Com a crise do Fordismo, então, muda todo esse panorama, né? Tem uma questão de financiamento, as políticas passam a ser questionadas porque não teriam conseguido o objetivo de equilibrar melhor o desenvolvimento nos territórios nacionais, e aí é um momento em que a escala nacional perde espaço, então, na elaboração de políticas, e o foco recai sobre a escala local e a escala global, né? Então, é um momento em que se começa a chamar atenção para as características endógenas dos territórios, né, como fatores de desenvolvimento local, como fatores para promoção de inovação, e de dinâmicas econômicas mais interessantes num mundo globalizado, né? E aí o foco recai não mais, então, nas regiões em desvantagem ou atrasadas, mas nas regiões mais competitivas e capazes de contribuir com o desenvolvimento dos países a partir de uma inserção competitiva na economia globalizada, né? Ao longo desse tempo, então, as políticas mudam de racionalidade, então, se inicialmente se buscava transferir recursos e investir em regiões em desvantagem, com essa crise do Fordismo e essas novas visões,
o foco passa a ser, então, na competitividade, em aprimorar essa competitividade nos territórios mais avançados, né? E falei também um pouco, rapidamente, da nova geografia econômica, que é a vertente que ganha força aí nos anos 90 e que baseia também bastante do debate sobre as políticas mais recentes, né? Aí falei também, então, um pouco do início do século XXI, em que houve uma retomada dos debates sobre o desenvolvimento territorial num registro de políticas pensadas nacionalmente, né? Então, com a questão da mudança climática, com a questão das desigualdades, os territórios voltam a ter um lugar importante para pensar o desenvolvimento, né? A questão das desigualdades territoriais ganha de novo importância, a questão das relações com as bases de recurso e tudo isso, então os territórios passam de novo a ser foco de políticas, ainda que o debate mais recente tenha estado polarizado entre defensores de políticas territorializadas, né, e defensores de políticas não territorializadas, políticas universais e políticas para fomentar, então, as áreas mais desenvolvidas, contrabalançando isso com políticas sociais e compensatórias, então, para as áreas que não teriam condição de desenvolver uma dinâmica econômica, enfim, interessante no mundo globalizado, né? Depois disso, eu falei um pouco, então, do contexto dos estudos e das políticas territoriais, né, no pré-pandemia, e aí falei um pouco de um olhar para esse campo de estudos ao longo do tempo, principalmente três tendências marcam esse campo de estudos, então, na virada do século, né, então, mais recentemente, então, a questão do aprofundamento do viés urbano e metropolitano, das análises espaciais, né, as cidades como lugares centrais no capitalismo e um foco, então, no planejamento desses lugares, né. Falei que também a segunda tendência desse campo de estudos é uma ênfase crescente nas macro tendências do capitalismo e os impactos que isso tem na produção dos espaços urbanos, basicamente, né. E aí, nessa esteira, vem todos os estudos mais recentes sobre a financiarização e a produção do espaço urbano, né, como uma forma de reprodução do capital nesse momento de capitalismo financiarizado, cada vez mais, né. E o terceiro ponto, então, que deriva dessa análise do campo de estudos territoriais é um foco crescente na ideia de contraplanejamento e da praxis urbana como forma de mobilizar os agentes em direção à cidade, a uma cidade mais justa, ao direito à cidade, todo esse debate dentro do planejamento urbano, né. Só que, ao mesmo tempo, então, que eu apontei esses três focos centrais dessa literatura, eu busquei também mostrar um pouco os limites, né, dos estudos territoriais, tanto à luz das tendências anteriores à pandemia, e aí pensando, então, naquela questão da diversificação dos espaços, né, e não uma homogeneização, como era pensado em etapas anteriores, então, uma tendência crescente de diversificação nesse momento do capitalismo, uma tendência de especialização dos perfis regionais, né, novas formas de urbanização e o crescimento das cidades pequenas e médias, né, e o que isso representa para novos padrões de territorialização de políticas e tudo isso, até o Luiz colocou aquela questão sobre a possibilidade ou não de aumentar desigualdades entre as áreas mais adensadas e as áreas menos adensadas, né? Então, a gente falou um pouquinho disso. E a outra tendência que é de um reposicionamento, uma revalorização das áreas rurais e interioranas, né, com os debates sobre a mudança climática, as questões ambientais e a questão de se pensar um novo metabolismo entre sociedade, natureza e economia.
Então, à luz dessas tendências e à luz de todos os debates sobre o desenvolvimento que a gente já discutiu e que vem ganhando força desde a virada do século, alguns limites desse campo de estudos ficam um pouco evidentes. Então, a ideia de que existem poucos instrumentos analíticos para entender, então, todo esse processo de diferenciação territorial, né, e, portanto, falta instrumentos para dialogar melhor com as especificidades dos diferentes territórios, né, a ênfase crescente nos centros dinâmicos corresponde a uma falta de lugar explicativo e de uma ênfase de igual tamanho para as áreas periféricas e rurais, né? A questão das coalizões e das forças sociais, então também a literatura desse campo de estudos ao longo do tempo priorizou e vem cada vez mais chamando atenção para a importância de olhar para quem são os agentes, quem são os atores, quais são os interesses e como eles se acomodam e se articulam, mas não existe nessa literatura um caminho analítico de fato para entender o que está na base da formação de coalizões mais ou menos includentes ou mais ou menos voltadas para, enfim, para redução de desigualdades, para um novo modelo de desenvolvimento e tudo isso. E, por último, mais uma questão que é um limite também desses estudos é o tratamento fragmentado e separado do Estado, da sociedade civil e do mercado, né? E aí eu falava que cada vez mais também se vem chamando a atenção para a importância de pensar as interdependências entre essas dimensões, né, entre esses agentes, o papel de cada um, e, enfim, uma forma mais policêntrica de pensar os processos de planejamento territorial, né. Então, feito isso, a gente falou um pouco das tendências e das implicações territoriais da Covid, né, então a gente falou dos sistemas alimentares, né, e a questão que está colocada para os países em desenvolvimento e mais pobres de uma possível emergência alimentar, ainda que não se tenha havido até hoje problemas de desabastecimento, né, então um pouco a ideia de que isso para o futuro aí pode vir a ser um problema que precisa ser enfrentado. A ideia, então, eu apontei um pouco que esses relatórios debatem os sistemas agroalimentares em dois registros, né, no registro dos mercados globais e no registro dos circuitos curtos, os mercados globais com importância na alimentação mundial e tudo isso, numa população mundial crescente e tal, e os circuitos curtos como um caminho interessante, mas que significam ainda iniciativas pontuais e mais localizadas, né, não tendo se transformado em um modelo mais sistêmico e amplo e tudo isso, né, e o fato de ainda atingir poucas pessoas e grupos sociais, né. Que mais? Bom, falei bastante, então, das áreas rurais, né, e os impactos e possibilidades abertas para o desenvolvimento rural com a crise, né, as possibilidades de aumentar o acesso a serviços públicos que se localizam nas cidades e tudo isso, a partir dos vínculos com cidades médias e pequenas, né, buscando as complementaridades entre elas e tudo isso, né, as cidades médias como um lugar que permite uma maior diversificação, então, dessas economias regionais, né, então, trazendo possibilidades de alteração de estruturas mais desiguais e tudo isso. E aí, eu falei do reposicionamento da dimensão territorial nos debates sobre desenvolvimento. Eu vou retomar os pontos do reposicionamento, mas antes, então, eu vou falar um pouquinho da questão da Covid e os impactos sobre as áreas urbanas maiores, né. Então, como eu falei para vocês, eu fiz um apanhado meio rápido nos relatórios, no que diz respeito aos impactos e tendências urbanas da Covid,
E eu selecionei aqui, o slide não está muito mostrando isso, mas na verdade tem, então, uma parte que são impactos, e aí tem todo um trajeto de recomendações desses relatórios para as cidades do futuro, né? Mas vamos ver, então, rapidamente, aí eu olhei a OCDE, olhei as Nações Unidas, enfim, as organizações que a gente já tem olhado, e em todas elas, então, é claro, elas partem da ideia de que as áreas urbanas são o epicentro, né, da pandemia, foram, e aí por conta da densidade populacional e de hiperconectividade, tudo isso, mas todos os relatórios falam bastante que a questão da densidade não é necessariamente um problema para as altas taxas de contágio, não é só uma questão de densidade, né, importa mais as desigualdades intra-urbanas, as formas de concentração da pobreza e os impactos, então, nas populações mais vulneráveis, né. Essas desigualdades são profundas e enraizadas historicamente, o lugar onde se mora, junto com a questão do gênero e da idade, fazem diferença no nível dos impactos da pandemia, né? As cidades com maiores índices de violência, cidades com problemas de moradia e infraestrutura, governança fraca e tudo isso, têm mais dificuldades para lidar, então, com a crise, né? Então, as condições socioeconômicas tornam as cidades mais ou menos vulneráveis, e isso muito mais do que a questão enfim, da densidade populacional em si, né? E aí eles até citam como exemplo a ideia de que, por exemplo, você tem Hong Kong ou Tóquio, que são povoadas, hiperdensas, e não tiveram tantos impactos. E aí, diferente, por exemplo, quando você olha para dentro da cidade de Nova York e distritos como Manhattan, a diferença entre distritos como Manhattan e o Bronx, por exemplo, né? Então, a questão do acesso e da concentração da pobreza importa mais do que a questão da densidade. Do ponto de vista dos impactos, então, os impactos econômicos que são já percebidos, uma queda importante do PIB, das atividades econômicas, desemprego importante e a questão das finanças locais, né, tem uma queda de arrecadação e de orçamento por conta das atividades econômicas deprimidas, né, ao mesmo tempo em que se tem um aumento dos gastos para lidar com a pandemia, né, então isso é um problema que pode gerar também para frente mais restrições orçamentárias e corte de gastos, o que é importante. Esses relatórios também mostram que as cidades com as economias menos diversificadas, sofreram mais com a pandemia, e aí eles falam basicamente e principalmente do turismo, né, e a questão do teletrabalho e do acesso digital interno às cidades também, que é uma questão que reproduz desigualdades e que tendem a perpetuá-las, se essa divisão digital não for atacada com medidas importantes. Sobre os impactos sociais, o que esses relatórios apontam, então, é sempre a questão dos impactos desproporcionais sobre as populações vulneráveis, minorias, mulheres, que eu não coloquei aqui, mas é bem citado, sem teto, a questão dos empregos precários, né, e aí, basicamente, o foco é nas questões de moradia e na questão do sistema de transportes, né, então, os mais pobres têm menos condição de teletrabalho, precisam estar na rua para conseguir renda, e a questão dos transportes ganha aí uma importância grande, assim como a da moradia, que os assentamentos precários também dificultam um pouco a coisa do isolamento social, do distanciamento, né. Os impactos ambientais são citados também, então, todos falam sobre a importância e esse fenômeno inédito de redução de congestionamentos, redução de emissões de carbono, né, nos meses aí da pandemia, mas também todos são bastante claros em dizer que a retomada vai fazer com que essa redução se neutralize, e isso não significa que estaremos mais sustentáveis e que as cidades vão estar mais sustentáveis depois disso, né. Então, a questão, enfim, da poluição, as condições respiratórias são citadas bastante, a qualidade do ar,
que pioram, né, as taxas de mortalidade, então cidades muito poluídas. A questão do lixo hospitalar é bastante debatida também, a questão de descarte de máscaras e tudo isso, e o aumento do lixo, que também é uma questão que depois desemboca nas recomendações por uma economia circular nas cidades. Então, um pouco a ideia, então, que se tem é de que se precisa de novos approaches para o planejamento urbano, né, então, são basicamente essas 3 ideias que estão aqui, que são apontadas como a saída para as cidades do futuro, né, então, enfrentar as desigualdades e os déficits de desenvolvimento, fortalecer capacidades dos atores locais e dos governos locais, né, que a gente sabe que também os impactos da pandemia são maiores, e a capacidade de resposta é menor quando você tem capacidades locais reduzidas, né? Então, isso reduz a capacidade de resposta à pandemia. E aí, nessa ideia do planejamento, então, são essas 3 linhas, enfrentar as desigualdades e os déficits de desenvolvimento, fortalecer capacidades de atores e governos locais, e buscar uma retomada resiliente, inclusiva, com igualdade de gênero e verde, né? Isso daí está em todos os relatórios como o caminho para o futuro, e daí eles falam em urbanismo tático, cidade de 15 minutos, e aí essa cidade de 15 minutos seriam cidades compactas que num curto perímetro se teria acesso a, como é que 6 funções essenciais, que são viver, trabalhar, suprimento, cuidados, aprendizado, e acho que, não lembro o que era o outro, acho que era diversão, entretenimento, coisas assim. A ideia de ter espaços verdes acessíveis, cinturões verdes e tal, e tudo isso como forma, a questão de eficiência energética também é bastante citada, então necessidade de prevenção, de preparação, prevenção e resposta dessas cidades resilientes do futuro, né. E aí é muito interessante, porque é isso, são caminhos, são recomendações tipo receita de bolo mesmo, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, mas, assim como essa questão da governança que está aí, então, a cooperação, ações coordenadas entre diferentes níveis de governo, entre diferentes setores de políticas, né, o diálogo multinível, o papel da participação, e sempre com a ideia de construção de consensos, né, sendo que a gente sabe que isso aí é uma questão meio complicada, porque não basta o diálogo, né, para construir consenso. E outra questão que fica, que nenhum desses relatórios toca, é a questão do financiamento, né, quando eles falam em financiamento, eles falam formas inovadoras de financiamento, para isso tudo, para cidades resilientes, sustentáveis e não me lembro qual é o outro termo. Mas a questão do financiamento, de fato, não é trabalhada e é uma questão importante, né, porque em contextos de restrição orçamentária e que as cidades já vêm com questões de financiamento já anteriores por conta da municipalização de vários serviços, como municipalização da saúde, da educação, né, então a questão e eles também não tocam, nenhum deles toca na questão do custo da terra, e também eu achei que é um buraco bem grande, assim, nessas recomendações, né, porque a gente sabe que a questão do custo da terra é meio central e sempre foi determinante para as formas de estruturação das cidades, das grandes cidades, né, a questão do capital financeiro também não é citado, então a gente sabe, por exemplo, aqui no Brasil tem um instrumento de planejamento urbano que são as operações urbanas, né, que foram desenvolvidas aí nos anos 2000, justamente é uma parceria público-privada que passa pelo capital financeiro para conseguir financiar políticas em troca de vender, é quase uma venda do espaço aéreo das cidades, né, para o capital imobiliário financeiro, para conseguir formas de financiamento de outras políticas. Isso é muito questionado por todos os movimentos sociais, movimentos de moradia, a ideia da cidade justa e tal, mas, por outro lado, não se fala, então, nesses relatórios em que formas inovadoras poderiam ser essas para financiar o que eles chamam de infraestruturas resilientes e, enfim, uma transição para cidades mais
igualitárias e sustentáveis. Então, muito rapidamente, assim, para tentar cobrir essa lacuna que tinha ficado, eu dei essa olhada nesses relatórios e o que aparece é isso, assim, e eu acho que tem essa lacuna bem grande, porque é bastante normativo, mas não se aponta exatamente que caminhos seriam possíveis nessa construção. E aí, então, eu volto para terminar falando sobre o reposicionamento dos territórios, que era o meu penúltimo slide, né? Então, o que eu tinha dito é que todas essas tendências e tudo isso que a gente conversou apontam para o fato de que a dimensão territorial é fundamental não apenas para entender a dinâmica da pandemia, né? A manifestação heterogênea que ela apresenta, mas para pensar também nas possibilidades futuras, né? Então, a questão das desigualdades territoriais está de novo no centro das atenções, e o combate a essas desigualdades é tido como um caminho de resiliência e retomada futura, né? Falei, então, um pouco que a recomposição da globalização também recoloca o papel das escalas, principalmente da escala nacional e local, né? E da escala, então, territorial para maiores, para a capacidade de dar resposta à crise, de construir, por exemplo, sistemas agroalimentares mais resilientes e menos vulneráveis também, a questão das redes de proteção e assistência social, que também vão ter que ser pensadas de alguma maneira territorializada, né? Então, essa nova forma da globalização recoloca o papel dos territórios também. Os grandes temas da agenda contemporânea também reposicionam os territórios, e aí, sobretudo, os territórios rurais e interioranos na agenda de desenvolvimento, por conta das bases de recursos, né, e da questão ambiental. O debate todo sobre as formas de ação coletiva e coalizões também trazem um recorte territorial importante, né, pensando que as estruturas desiguais elas se apoiam em formas de dominação que também são territorializadas, e, claro, em diferentes escalas, mas o território também é importante para pensar, então, essa questão da ação coletiva, né? E a ideia de que as especificidades territoriais precisam ser entendidas e valorizadas num contexto pós-pandemia, para soluções que considerem diversidade de modos de vida, a questão das bases materiais do crescimento econômico e os conflitos distributivos ao redor do acesso e uso dos recursos, né? E para terminar, então, a centralidade da dimensão territorial como uma unidade fundamental para compreender os fenômenos sociais e para intervir sobre eles, né? Pensando aí, então, nessa unidade como uma categoria síntese que permite mobilizar algumas interdependências, e aí eu vinha dizendo, né, entre os sistemas naturais e sociais, local, extralocal, Estado, economia e sociedade, em novas narrativas que não isolem essas dimensões ou não as trate de forma dicotômica, né? Então, para isso, a importância de se pensar novos instrumentos, né, tanto analíticos quanto de políticas, né, num momento em que é comum, um pouco essa incerteza, porque isso é comum em qualquer momento de transição de paradigmas, né, os antigos instrumentos não servem para a realidade que se projeta à frente, mas a gente ainda não tem instrumentos capazes de desvelar quais são as características dessa nova realidade, né, e aí, então, a ideia de que se precisa pensar um pouco num aparato analítico que possa entender melhor a diversificação das dinâmicas, né, territoriais, que possa auxiliar no pensamento do desenvolvimento, articulando as múltiplas dimensões que isso envolve, né, e aí, sobretudo, as desigualdades e a questão ambiental, que permita revalorizar, então, a diversidade característica do capitalismo atual, né, e favorecendo, então, que todos os territórios possam participar desses processos de desenvolvimento, contribuindo com eles e também recebendo os frutos que daí derivam, né,
e que pense, então, também novas formas de inserção dos territórios não metropolitanos nessas dinâmicas de desenvolvimento, bastante além da produção simplesmente de bens primários ou de políticas compensatórias para a pobreza rural. Então, era isso que eu tinha hoje para falar. Eu prometi que eu ia falar pouco, acho que eu já falei demais. Eu vou tirar aqui a minha apresentação, e aí eu me lembro que na aula passada o Arilson falou que teria uns 2 ou 3 comentários para fazer. Arilson, se você quiser tomar a palavra, fazer os comentários, depois abrir para todo mundo falar aí um pouco. É isso aí. Não, eu acho que uma outra coisa que eu ia comentar, você já falou agora, e foi melhor ouvir os meninos. Tem algumas coisas aí no chat. Se for o caso, eu vou complementando no decorrer da discussão. Ok.
Esses termos todos eu hoje mesmo olhando, e eu conversei um pouco hoje à tarde com o meu pai é urbanista, porque essa não é de fato a minha área de estudo, assim, mas meu pai é urbanista, já há muito tempo trabalhou, inclusive nessas operações urbanas e tal, e aí a conversa que eu vinha tendo com ele era meio essa, né, e que eu acho que se aproxima um pouco daquilo que a gente já conversou também em outras aulas, que é essa questão, por exemplo, lá do Pantanal, e dos bancos, né, entrarem, e de você ter áreas de proteção privadas e não sei o quê. Eu acho que a lógica é um pouco a mesma, assim, claro, de forma alguma defendendo que o capital financeiro e o mercado imobiliário e as operações urbanas funcionam da melhor forma como deveriam e nem nada disso, mas eu acho que é uma questão, porque também é a mesma coisa, os movimentos sociais, ou mesmo quem pensa bastante a questão da habitação e toda essa coisa nas cidades, também tem um pouco essa lógica de um pouco reativa mesmo, e que dá para entender, claro, porque dá um pouco de tristeza de ver como se costuram esses acordos privados e tudo isso, mas eu acho que a lógica é um pouco a mesma. Vai ter que ter algum tipo de pacto entre essas diferentes os diferentes interesses mesmo, né? Como é que você, porque de fato existe um problema de financiamento. A restrição orçamentária está dada, então como é que nós vamos conseguir fazer smart cities ou cidades super do futuro e não sei o que é lindo, é um discurso assim, mas então essa é uma questão que vai ter que ser enfrentada, de alguma forma, isso aí vai ter que vir para a mesa, né? Que alternativa? É, eu não sei, e aí eu fico vendo, né? Nessa conversa com meu pai, ele falou, não adianta fazer moradia fixa. Talvez fosse mais interessante construir essas casas e não sei o quê, mas de repente ser uma forma de aluguel, que de repente se o cara arruma emprego em outro lugar, ele pode ir morar em outro lugar e não ter que ficar se deslocando a vida inteira, não sei o quê. Aí, ou, por exemplo, o Boulos, que fala sempre em frentes de trabalho nos bairros da periferia, para a construção de infraestrutura urbana na periferia, com força de trabalho local, tal, né? Então, assim, são questões que estão aí colocadas. Eu também não sei, não é a minha área, mas é isso. Fica essa pergunta, tipo, como é que a gente chega nessas cidades tão bonitas que estão sendo recomendadas, né? Deixa eu dar meter um pouco a colher nessa história, então. Eu acho que a questão de fundo que se coloca é a seguinte, de novo, né? Eu acho que o que a gente pode fazer agora ao olhar para esses temas é tentar ver nessas agendas de curto prazo, nesses impactos de curto futuro que a gente discutiu. Então, o primeiro comentário que eu faria é o seguinte: quer dizer, eu acho que tem uma coisa que é mais ou menos clara, que eu diria da seguinte maneira: você tem uma velocidade, que acho que dizendo um pouco de outra maneira, era um pouco disso que o Caio falava agora. Você tem uma velocidade muito grande de transformação na base dos processos econômicos portanto, também na base dos processos de organização do espaço, ou naquilo que o Marx chamaria de infraestrutura, né? Então, você tem um descompasso entre isso e a capacidade de resposta das instituições. Ou, se a gente quiser, de novo, recuperar aqui os argumentos marxistas, a superestrutura, né? Ou seja, que seja digamos assim, uma aplicação um pouco mecânica demais do referencial do Marx, na essência, é disso que se trata. E o que se coloca agora, aí me parece, primeiro, que eu acho que nós temos uma diferença em relação aos processos de reestruturação espacial fora das metrópoles e dentro das metrópoles. O que eu estou querendo dizer com isso? É que eu acho que é mais
Fácil não é um bom adjetivo, mas eu acho que está mais palpável a, a constituição de alguns caminhos inovadores fora das metrópoles do que dentro, né? Ou seja, essa discussão toda de associar conservação ambiental com novas oportunidades de negócios e etc., eu acho que ela é mais palpável do que o tema da agenda sustentável nas cidades. Eu tenho a impressão de que as cidades, e aí pensando sobretudo nas cidades dos países de renda média, né, ou da periferia, isso é mais complicado, é mais complexo. E talvez por duas razões. Quer dizer, a primeira delas é que nas áreas não metropolitanas, as formas de uso dos recursos naturais são parte essencial da vida econômica e social desses locais, né? Ou seja, por definição, como é que se define o que é urbano e o que é rural? O rural é, por definição, a origem etimológica da palavra rural vem de rus, né, do latim, de rústico, né, ou seja, do mais próximo com a natureza. Então, talvez por essa razão, né, essas áreas interioranas, que dependem mais da agricultura, dependem mais da extração, em que a paisagem, do ponto de vista econômico, que a paisagem tem uma repercussão também direta sobre a dimensão econômica, é mais fácil de você entender o encaixe entre essas duas agendas, né? Então, talvez por isso, nessas áreas, a conexão com a ideia de transição ecológica para sustentabilidade, etc. e tal, ela esteja mais perceptível, é a sensação que eu tenho. É por isso que os agentes financeiros, por exemplo, começam a procurar inclusive o Estado, e dizendo, escuta, nós precisamos financiar uma outra forma de relação, né, do setor econômico com essa base de recursos naturais. No caso, sobretudo das grandes metrópoles, isso é diferente, tem uma conotação diferente, tem uma montagem diferente, né? Então, quando eu olho para o que está acontecendo nas cidades, o retrato é bem esse que disse o Caio, quer dizer, você tem uma hipervalorização, né, do mercado imobiliário, e aí a entrada desses temas ambientais, etc., isso é lateral, é muito mais lateral, né? Claro que não é isso que predomina também fora do urbano, né? Mas no caso das metrópoles é muitíssimo mais complicado, né? Você pega, por exemplo, do ponto de vista da agenda dos próprios movimentos sociais, né? Enquanto no rural você tem uma conexão estreita entre o social e o ambiental, no caso dos movimentos sociais urbanos não é bem assim, né? Inclusive em algumas vertentes de movimentos sociais se coloca o ambiental totalmente como uma segunda prioridade. Quer dizer, a primeira prioridade é resolver a vida das pessoas, e depois você discute a agenda verde, né, digamos assim. E do ponto de vista do capital imobiliário, a mesma coisa. Tudo bem que você tem um pouco de propaganda desse negócio dos prédios inteligentes, as construções verdes, etc. e tal. Mas aí o nível de consistência dessas coisas me parece ser muito menor. Então, no caso do urbano, me parece que tem talvez dois, né, um ou dois nós críticos importantes aí. O primeiro deles é o seguinte: como é que se enfrenta a agenda da desigualdade e da vulnerabilidade. E são duas agendas diferentes, né? Você pode enfrentar o problema da vulnerabilidade
sem necessariamente enfrentar a agenda da desigualdade, né? São duas medidas completamente diferentes. Por exemplo, você pode diminuir a vulnerabilidade por meio de alguns mecanismos de proteção social, transferências de renda e etc. Mas sem alterar a desigualdade, né? Então, é um tipo de agenda. E a agenda da superação da desigualdade, aí exige uma mudança muito mais estrutural. Então, eu acho que uma primeira incógnita fundamental vai ser essa, quer dizer, como é que se vai lidar com as agendas do ambiente urbano, né? E, sobretudo, metropolitano. Como é que se vai lidar com as agendas da vulnerabilidade e da desigualdade, porque essa agenda vai explodir nos próximos meses, me parece, né? Vamos aqui já deixar uma ponte com a nossa próxima aula, quando a gente vai discutir a agenda brasileira, né? Os números, eu não lembro de memória agora, isso tá guardado aqui para a nossa próxima discussão, mas as projeções que se faz em termos de impacto sobre a pobreza e sobre a desigualdade, quando e se forem retirados os instrumentos de auxílio emergencial, é uma coisa brutal, é assustador, certo? Então, isso vai vir para o primeiro plano no horizonte curto de tempo, né? Então, aí está uma questão. E a segunda questão é se nessa forma de enfrentar as agendas da vulnerabilidade e da desigualdade, se vai se impor a ideia de bens públicos, de ampliação de acesso a bens públicos, ou não, se vai prevalecer a ideia de que isso deve ou tem que ser provido numa lógica de mercado, certo? A aposta de uma boa parte da literatura é que a ideia de bens públicos tende a ganhar força no período do pós-pandemia. Quando a gente olha para a tendência recente, a gente vai na direção contrária. Prevalecem esses discursos que vocês mencionaram de privatização ou esse eufemismo da desestatização, etc, etc. Então, aí está um ponto de tensão. Então, para terminar, né? Eu acho que tem duas agendas um tanto quanto diferentes, né? No caso do Brasil não metropolitano, e sobretudo das áreas rurais, uma conexão mais clara, uma conexão mais, como é que eu posso dizer, que vai tomando cores mais definidas, digamos assim, né? De uma... Falar em transição sustentável ainda é muito forte, mas eu diria embriões ou nichos de uma recomposição da agenda nessa direção são mais visíveis. No caso do metropolitano, em especial no caso de países como... Tudo bem, você pega algumas cidades e etc. Caio mencionou, né, a coisa da cidade, Paris, por exemplo, que é uma das cidades que tem levado, né, essa agenda, ou as capitais de algumas capitais menores na Europa, né, como de alguns países escandinavos que estão banindo o uso de automóveis em perímetros cada vez mais expandidos, etc, etc. Tudo isso me parece ainda muito distante, né, do caso brasileiro, por exemplo. Tanto pela diferença no nível de renda, como principalmente por conta das características do nosso tecido metropolitano, né, que é muito diferente. Então, aí eu tenho a impressão de que a agenda, ela tende os pontos de tensão tendem a ser outros. Os pontos de tensão tendem a estar muito mais na agenda social, né, e, portanto, repito, na maneira como vai se lidar com as agendas da vulnerabilidade e da desigualdade, o quanto, então, né, essa agenda vai ter centralidade. E outra coisa muito relacionada com isso é que tipo de resposta vai ser dado para isso, se vai prevalecer uma via, digamos assim, de mercado no enfrentamento desses problemas, ou se vai prevalecer uma via de valorização de bens públicos. A retórica ascendente na literatura é a ideia de bens públicos. Então, digamos assim, é aí que a gente tem que ter atenção, né, digamos assim.
E tem um terceiro tema relacionado com essas questões, que a Carol tinha mencionado bastante, não me lembro se foi na introdução que ela fez hoje ou se foi na terça-feira, que é o tema das relações rural-urbano, né? Então, nisso, a gente, digamos assim, e essa terceira agenda está no meio do caminho, certo? O que eu estou querendo dizer com isso? Algum tipo de recomposição na logística envolvendo metrópoles e as áreas do entorno, dos seus entornos, tende a acontecer. O crescimento das cidades médias, que a gente mencionou bastante na aula da terça, né? A Carol falou bastante sobre esse tema, isso é muito exemplar, né, dessa questão. Quer dizer, a atratividade que há nessas cidades médias e nas pequenas cidades no entorno das cidades médias é uma evidência, digamos assim, de que esse tipo de trama territorial, né, portanto, não mais marcada pela hipermetropolização num extremo e nem marcada por aquela visão idílica do interior, das pequenas cidades, etc., mas uma espécie de meio termo disso, né, que são cidades médias com um entorno relativamente dinâmico. Isso é um tipo de configuração territorial, como é que eu posso dizer, coerente com o movimento dos conflitos econômicos, sociais e ambientais que a gente tem nessa etapa que nós estamos vivendo, né? Porque você não tem a saturação que você tem no tecido urbano, certo? E saturação sob todos os aspectos, seja a saturação da exclusão social, saturação do estresse, né? da hipermetrópole, etc., etc., saturação da infraestrutura, né? Consequentemente, você também não tem os mesmos custos que você tem nas hipermetrópoles. Então, por que eu estou dizendo que isso é coerente com esse momento? Primeiro, né, porque você vê que a dinâmica demográfica das últimas 2 décadas já sinaliza isso. Então, se você olha nos dados, quais são as cidades que mais têm crescido, são essas, as médias e as pequenas do seu entorno. Quando você olha para o que as empresas estão fazendo, elas estão dizendo, nós estamos indo para cidades médias, porque nas metrópoles não dá mais. É violência, é infraestrutura sobrecarregada, etc., etc. Então, do ponto de vista do comportamento empresarial, é isso. E do ponto de vista do mercado de trabalho, também, certo? É muito provável que os dados agora que nós vamos ver os próximos sobre o mercado de trabalho, mostrem um pouco isso. Você tem uma expansão, ou pelo menos um mercado de trabalho não tão deteriorado nesses locais. Por quê? Justamente porque a estrutura produtiva vai se diversificando um pouco mais, o custo da mão de obra não é tão alto, então também há mais emprego, e assim sucessivamente, certo? Então, essa desconcentração em direção às cidades médias, com o seu entorno, não só, e aí é que eu não estou fazendo wishful thinking, certo? Não é só uma coisa de dizer, isso é bonito e vai funcionar no futuro. Não, essa é a dinâmica que tem acontecido nas últimas 2 décadas e as transformações introduzidas com a pandemia, mais a retórica de transição que a gente vem vendo se esboçar por aí, se concretiza um pouco nisso. Então, para terminar, né, quando a gente fala de impactos territoriais ou tramas territoriais, eu, pelo menos, vejo pelo menos essas três diferentes situações, certo? Isso do que eu estou chamando do rural, vamos chamar de rural profundo, ou rural mais afastado das metrópoles, digamos assim. A situação das grandes metrópoles é outra agenda, e uma terceira agenda é a dessas regiões intermediárias, como a literatura vem chamando, né? Marcada pela presença dessas cidades médias e de uma rede de pequenas cidades no seu entorno. E a agenda, então, não é a mesma nas três, né? A composição de temas sociais, ambientais, é diferente nas três. Como ninguém está falando, me permitam fazer só um parêntese sobre uma coisa que não tem diretamente a ver com a nossa aula agora. Acho que todo mundo, mais ou menos, está assistindo, acompanhando um pouco o resultado das apurações
nas eleições americanas, né? E o Trump tá dando xerique. O Trump tá dando xerique aqui, dá para ver. Davi tá com o olho em cada tela aí, Davi. Se traiu aí, Davi. Então, olha só. O mapa que a gente está acostumado a ver é aquele mapa pintado meio azul, meio vermelho, né? Aquele meio sul e meio dos Estados Unidos republicano, e os extremos, né? Califórnia de um lado e aquela parte mais ali da costa nordeste dos Estados Unidos e a parte ali dos lagos azul, né? Agora, uma coisa chocante é quando você clica no mapa do estado. Então, mesmo quando você clica naqueles estados, tipo Pensilvânia, que é um que está todo mundo olhando agora, é chocante como o estado é todo vermelho, e aí você tem 3 pontinhos, que são alguns condados onde você tem uma concentração maior da população, e nesses casos, por exemplo, são democratas, certo? Então, quer dizer, mesmo no caso dos Estados Unidos, você vê uma separação muito clara entre os Estados Unidos rural, vamos dizer assim, né, e os Estados Unidos das cidades médias e das grandes metrópoles, do ponto de vista das demandas e, inclusive, do posicionamento frente a essas demandas. Então, eu acho que é importante a gente ter essa distinção entre tipos de territórios e suas agendas quando a gente fala da questão territorial contemporânea. E aí é um pouco fácil de conectar também isso com as 4 grandes narrativas que a gente tinha visto na nossa primeira parte do curso, né? Ou seja, como há uma dificuldade maior, na minha leitura, pelo menos, né, de penetração da 4ª narrativa, a mais do Green New Deal, né, no urbano, né? O tema ambiental aparece muito mais forte no rural, me parece, do que no urbano hoje, a não ser pela via do consumo. Como digamos assim, a retórica populista, sobretudo no caso dos países do norte, tende a colar mais, né, nas áreas rurais, naquelas áreas metropolitanas que têm um grau maior de deterioração, né? Enfim, vocês conseguem fazer isso, imagino, automaticamente, eu não preciso passar pelas 4 aqui. Para não passar pelas 4, né, só retomando a primeira, né, a chamada pós-capitalista. Na discussão sobre as transformações territoriais que a gente tem visto, isso não aparece com força em nenhuma dessas agendas, né? A não ser com essa esperança, essa expectativa de que a ideia de bens públicos venha para o primeiro plano. Mas aí ela cola mais naquela agenda, naquela narrativa da social-democracia reinventada do que propriamente uma narrativa pós-capitalista. Bom, falei demais também. Deve ter mais gente querendo comentar. Professor? Oi? Então vamos lá. A questão que você estava falando, por exemplo, de desenvolvimento das pequenas cidades, faz bastante sentido, mas aí a questão também, eu estava pensando da migração, como que você faria para deslocar a maior parte das populações que estão nesses grandes centros urbanos para essas regiões de forma mais sustentável? Tipo, levaria um período, não levaria? Como se faria essa transição? Por via tecnológica, oferta de emprego, desenvolvimento de universidades? Eu acho que a pergunta é outra, Davi. Eu acho que você teria que perguntar o seguinte: o que tem levado a que essas cidades sejam as que mais têm crescido no último período, certo? Porque se formulou a questão numa lógica futura, né? E como se fosse possível, não é que não seja, mas é um pouco mais difícil pensar nesses termos, né? Que isso fosse um processo induzido, né? Na prática, o que nós temos que observar, e nós, como cientistas, o que a gente tem que fazer predominantemente é responder as perguntas do futuro, olhando para o presente e para o passado, certo? Então, como eu disse instantes atrás, essa história do crescimento das pequenas cidades, agora, repito, não é qualquer pequena cidade, são as pequenas cidades que estão próximas de centros médios, né? Então, esse tipo de pequenas cidades, e as chamadas cidades médias, elas foram as que mais cresceram no Brasil nos últimos 20 anos, e aí, então, sim, nós poderíamos nos perguntar o porquê, porque
Se isso nos deixa alguma lição, talvez reforçando esse tipo de processos, no futuro você possa onerar menos as metrópoles, né? E a resposta para essa pergunta é a seguinte: talvez tenha 3 vetores que influenciaram decisivamente esse crescimento das médias cidades e das pequenas cidades do seu entorno nos últimos 20 anos, né? O primeiro deles não é virtuoso, é pela negativa, certo? E esse primeiro vetor é o estresse das metrópoles. Estresse não no sentido, é estressante viver nas metrópoles, mas o estresse no sentido de que é caro viver nas metrópoles, no sentido de que a crise de emprego dos anos 90 se abateu primeiro nas grandes metrópoles. Então, primeiro vamos lembrar o seguinte, certo? Que o Brasil, até os anos 90, desemprego não era exatamente um problema da ordem que é hoje, certo? A maioria de vocês não tinha nem nascido nessa época, mas eu sempre conto que é uma situação completamente diferente de uma geração para outra, da minha para vocês. Eu, por exemplo, quando saí da cidade que eu nasci e mudei, no caso, na época, mudei para Campinas, né, para fazer faculdade, eu já trabalhava, né, desde os 13 para 14 anos, isso era comum no meu grupo social, tal, todo mundo, quando ia para o 2º grau, ia estudar à noite e trabalhar durante o dia. Então, quando eu fui fazer faculdade, eu já trabalhava há 4, 5 anos. E eu não tinha a menor preocupação de não ter emprego em Campinas, para onde eu estava indo. Tanto que eu e 2 amigos meus que foram junto comigo, né, fazer faculdade na mesma época, e a gente foi morar juntos, os 3, né, numa república. A gente primeiro alugou um apartamentinho, primeiro a gente fez matrícula na faculdade, e depois a gente foi procurar emprego, porque não havia dúvida de que a gente encontrava emprego, certo? Então, a gente fazia simplesmente o seguinte: a gente ia na banca de jornal, com o jornal, um jornal desse tamanho, com o caderno de classificados enorme, o caderno de classificados, se é que ainda existe, tem 1 ou 2 páginas. Mas naquela época tinha páginas e páginas. E a gente sentava e marcava os empregos que nos interessavam, e na segunda-feira a gente ia atrás, certo? Então, quer dizer, isso hoje é uma realidade completamente impensável. Quando é que isso muda? Isso muda nos anos 90, né? Com a abertura, quando uma boa parte das indústrias brasileiras quebram diante da concorrência internacional, né? A crítica que muitos fazem, inclusive alguns setores do próprio PSDB, o Bresser Pereira, por exemplo, que hoje não é mais do PSDB, mas foi ministro e tudo mais, ele diz: nós fizemos uma abertura de um jeito errado, de um jeito muito rápido, né? Então, nos anos 90, você tem a abertura comercial, que expõe a indústria brasileira à concorrência internacional, e com essa abertura também vem a revolução tecnológica para o mundo da produção no Brasil, e o desemprego passa a ser um problema estrutural também no Brasil. Na Europa já era há mais tempo, há 10, há 1, 2 décadas antes. Então, o que acontece? Não é à toa que é a partir dos anos 90 que as cidades médias e pequenas começam a crescer mais. O primeiro vetor é esse: quer dizer, se é para ser desempregado em São Paulo ou no Rio de Janeiro, talvez seja melhor ser desempregado no interior do Brasil. Então, alguns estudos, por exemplo, começaram a usar a expressão naquela época, migração de retorno. Então, algumas pessoas que não conseguiam mais ter emprego nas grandes cidades começam a voltar para suas regiões de origem, né? Simultaneamente a isso, né, o que a gente tem? Bom, depois nos anos 2000 a gente teve um intervalo, aí, né, sobretudo nos anos entre 2003 e 2010, 11, 12, não vou me lembrar agora do recorte, aí o emprego volta a crescer. Mas depois disso nós voltamos à situação anterior, que é um pouco o que nós temos hoje. Desemprego muito alto, na casa dos 2 dígitos, bastante, né?
E agora ainda pior, porque tem também a precarização. Então, quando você soma hoje no Brasil desempregados e subempregados, né, o cara que faz Uber, o cara que, enfim, entrega iFood, o cara que faz um bico de jardineiro e etc. e tal, nós temos mais da metade da força de trabalho brasileira nessa condição. Então, você ser desempregado ou precarizado na grande metrópole é complicado, porque o aluguel é muito caro, o transporte é muito caro e tal. Então, isso gerou, ou, de um lado, uma migração de retorno, como chamou a literatura nos anos 90, ou, de outro lado, uma contenção daquilo que antes a gente chamava de êxodo. Ou seja, as populações das pequenas e médias cidades já não vêm mais para as grandes cidades como antes. Então, o primeiro vetor é pelo lado da precarização, digamos assim, certo? O segundo vetor tem a ver com a expansão da proteção social. Então, desde a Constituição de 88, e mais acentuadamente, aí foi por graus crescentes, né? Então, se não me engano, em 1992 ou 1993, é aprovada a extensão dos direitos previdenciários para trabalhadores rurais, certo? Então, até essa época, o pessoal do campo que não tinha carteira registrada não tinha direito à aposentadoria, certo? É a partir de 1992, 3, 4, enfim, da primeira metade dos anos 90, que há essa extensão dos direitos previdenciários para a população rural no Brasil. Bom, isso foi talvez a maior política social que o Brasil já teve, porque isso fez com que dezenas de milhões de famílias pobres passassem a ter, pela primeira vez, uma renda monetária. Então, o que aconteceu? E a gente que faz trabalho com estudos rurais, a gente viu um monte de casos assim e tal, né? Então, alguém que ia ficar desempregado na metrópole volta e vai viver da pensão do avô, da avó e daí por diante. Então, isso aconteceu na casa das dezenas de milhões, não é pouca coisa, certo? Então, essa extensão da rede de proteção social e depois nos anos 2000 com o Bolsa Família, né, essas duas coisas fizeram com que, pela primeira vez na história, regiões do Brasil em que quase não havia circulação monetária passasse a ter. E aí isso tem dois efeitos. Primeiro, são famílias pobres que passam a ter renda, e essa renda começa a ativar alguns circuitos econômicos locais, principalmente de serviços e pequeno comércio, certo? Então, isso teve um efeito que foi uma certa geração de emprego motivada pelas transferências sociais. Como nos anos 2000 você teve uma política de valorização do salário mínimo, você valorizou também as pensões. Então, você passou a irrigar com mais recursos essas regiões interioranas. Aí você poderia dizer, não, mas aí não passou a irrigar também as regiões metropolitanas, que o pessoal também começa a receber Bolsa Família? Em parte, sim, mas aí o custo de vida nas grandes metrópoles é muito mais alto. E o Bolsa Família atenua, mas não compensa isso. Então, uma boa parte das famílias ou migra ou deixa de vir das áreas rurais para os grandes centros, certo? Esse foi um segundo vetor, então, importante. A extensão das políticas sociais, que passou a gerar uma certa circulação de dinheiro, dinamizando um pouco essas regiões mais interioranas. E o terceiro vetor foi uma desconcentração de infraestruturas de dois tipos: infraestruturas físicas e infraestruturas sociais. O que são as infraestruturas físicas? Você voltou a ter investimentos em obras mesmo de infraestrutura no Brasil interiorano, né? Algumas rodovias, ferrovias, hidrelétricas, etc, etc, etc. Então, isso levou também, teve um fluxo de investimentos e de empregos, mas principalmente as infraestruturas sociais. Então, vou dar alguns exemplos. Saúde, certo? Vou contar aqui para você. Uma vez eu estava indo fazer pesquisa no interior da Paraíba, e isso foi na virada foi no meio dos anos 2000, sei lá, talvez 2006, 2007, por aí.
e eu estava indo com o carro, né, com um motorista, né, acho que da universidade de lá, que estava nos levando, de Campina Grande para o interior, lá para Monteiro, Sumé, enfim, ali para o Cariri da Paraíba. E a gente saiu 5h30 da manhã, 5 da manhã, uma coisa assim, de uma segunda-feira. E aí a gente indo, e esse cara usou a seguinte expressão, ele falou, pois é, se fosse alguns anos atrás, o que a gente mais ia ver aqui agora era ambulância vindo do interior para cá, para trazer o pessoal para ser atendido em Campina Grande. Agora não tem mais isso, ele disse. Então não tem mais isso por quê? O SUS, certo? Então você teve a constituição de uma rede de saúde nesse Brasil interiorano que faz com que as pessoas não precisem mais se deslocar, seja às vezes se deslocar diariamente ou para ter um atendimento, como tem pessoas que se deslocavam para morar nos grandes centros, porque é onde você podia ter acesso a hospital e etc. e tal. Então, hoje em dia, já crescentemente dos anos 90 para cá, quando você teve a estruturação do sistema de saúde no Brasil inteiro, você, ao fazer isso, você eliminou uma necessidade das pessoas migrarem para os grandes centros. Você não precisa mais migrar para os grandes centros para ter acesso à saúde. Claro, coisas mais complexas, sim, mas o atendimento básico e tal, não. Universidades, a mesma coisa. Quer dizer, toda a criação de institutos federais, eu não lembro o número agora, mas é na casa das centenas, não é das dezenas, de institutos federais que foram criados no Brasil, predominantemente no Brasil interiorano. Centenas de institutos federais e algumas dezenas de universidades ou de extensão, né, de campos de universidades. Então, isso significa dizer o quê? O jovem que quer estudar não precisa mais agora vir para São Paulo, certo? Ele pode estudar na universidade no centro médio ali próximo, certo? Por isso essa ideia do até 1-2 horas de deslocamento às cidades pequenas que também crescem. Porque aí o cara pode continuar morando numa cidade pequena, pega um ônibus de 1 hora, vai lá, faz o curso dele e volta. Muita gente faz isso, certo? Aí pelo interior. Então, essa expansão de infraestruturas, repito, de diferentes tipos, inclusive as infraestruturas sociais, é um terceiro fator que contribuiu. Então, sua pergunta é boa, Davi, porque ela permite a gente, em primeiro lugar, concretizar essa ideia de que determinadas opções de políticas têm impactos muito amplos, né? Então, tudo isso que eu mencionei aqui agora, extensão da proteção social, descentralização de infraestrutura e etc., isso tem um efeito sobre a moldagem do espaço, da trama territorial. Tem impacto sobre a dinâmica demográfica. Então, você não precisa fazer como fizeram os chineses, por exemplo, que é determinar, né? Anos 80 e 90 é proibido mudar das zonas rurais para as cidades, né? Hoje é o contrário. Hoje você determina que as populações têm que sair das aldeias e ir para os centros médios, porque é assim que eles vão atender as necessidades dessa população de habitação e etc, etc. Então, como o Brasil é um país do nosso jeitinho, né, eu diria, democrático, não é o Estado quem manda, mas o tipo de agenda que o Estado implementa tem impactos nos deslocamentos populacionais, como nós estamos vendo. Então, essa é uma primeira coisa importante a partir da tua questão. E a segunda coisa importante é, olha como as coisas são conectadas, né? Como, por exemplo, a extensão da rede de proteção social afeta temas econômicos, e como essas duas coisas afetam dinâmicas demográficas, certo? Então, quando a gente pensa nas estratégias de políticas, nas prioridades, é sempre importante que a gente olhe para essas interdependências, né? De como uma política social não é só uma política social, né? Ela é também uma política territorial e ela é também uma política, entre aspas, econômica, né? De como uma política econômica não é só uma política econômica, porque ela tem efeitos territoriais, ela tem efeitos sociais. Então,
separa as coisas, nomes diferentes, e porque existem focos, digamos assim, né? Agora, as interdependências importam muitíssimo, né? E quando a gente pensa, então, numa perspectiva de transição que deseja-se, ou necessita-se, melhor dizendo, né, tenha um componente de inclusão, um componente de sustentabilidade, é necessário olhar muito para essas interdependências, ou seja, para qual é o significado e o impacto sobre essas interdependências de cada opção que se faz em termos de política social, de política econômica e daí por diante. Entendi, obrigado, professor. Faz sentido. O que mais? Bom, eu espero que esteja claro para vocês. Se vocês não falam, eu vou falando, certo? Vocês já me conhecem, vocês sabem que é assim. Então, eu espero que esteja claro para vocês, porque nós temos aqui alunos de planejamento territorial, temos alunos de economia, temos alunos de políticas públicas, de relações internacionais, e não sei se tem gente ainda de outros cursos específicos aqui, né? Mas o que eu estou tentando fazer com essa minha última observação é mostrar para vocês como esse tipo de coisa que nós estamos discutindo aqui não tem especialidade, certo? Ou, dizendo de outra maneira, o que eu estou tentando chamar a atenção de vocês é como, na área a que cada um de vocês vai se dedicar daqui a alguns meses, quando tiver formado, tudo tem repercussão sobre esses tipos de questões que nós estamos discutindo aqui, né? As questões que Caio mencionava no começo da aula, né, as outras dimensões todas, né, eles são inseparavelmente territoriais, de políticas públicas ou econômicos, né. Olhem como essas transformações no sistema internacional trazem repercussões que são inseparavelmente territoriais, concernentes às políticas públicas e assim sucessivamente, certo? Então, o que nós estamos fazendo aqui é tentar mostrar um pouco como esse contexto, né, da pandemia provoca questões que transbordam as fronteiras disciplinares, né? Nós vamos ter que lidar com essas coisas, independente da área específica a qual a gente se dedica, né? O que mais, pessoas? Vocês devem ter muitas questões fervilhando na mente aí, mas vocês ficam encabulados de partilhar. Digam-nos. Senão vocês vão ficar enjoados de me ouvir e de ouvir a Carolina. Não? Tem mais comentários guardados aí? Acho que o chilique do Trump deve estar mais interessante. Não estou vendo, mas... Não, pera, agora... Bom, se vocês não tiverem mais comentários, nós vamos terminar mais cedo hoje. É sempre muito agradável a vocês, a primeira letra do nome de vocês, que é o que mais aparece aqui na minha tela, mas não tem razão nenhuma para a gente ficar prendendo todo mundo aqui até às 11 da noite. Então, se não tiver mais questões, olha lá, o Luiz resolveu aparecer ali para tirar a inicial da tela. Bom, é isso. Eu não tenho nada mais muito significativo para acrescentar. Mas já que o tema, embora eu tenha dito agora, né, que os efeitos aí, né, da pandemia transcendem fronteiras,
já que o tema da aula é a questão territorial, eu vou fazer só um último comentário. Acho que se tem uma coisa que a pandemia deixou clara, e a gente ainda não sabe exatamente qual é a extensão da repercussão dessa constatação entre as elites, essa coisa que ficou muito clara é o seguinte, é como os temas que envolvem vulnerabilidade e o funcionamento do sistema econômico, eles estão completamente entrelaçados, né? E se as elites econômicas e políticas insistirem na direção de separar a agenda social, e por agenda social, repito, eu estou entendendo aqui esses dois temas, vulnerabilidade e desigualdade, insistir em separar isso, tratar isso como um mero efeito colateral, né, da dinâmica do capitalismo contemporâneo, as coisas vão ficar cada vez mais difíceis, e mais difíceis aí é para todo mundo, certo? Porque um certo grau de instabilidade até, digamos assim, faz bem para os mercados, certo? Se tudo for muito estável, a bolsa, por exemplo, diminui a possibilidade de você ganhar dinheiro especulando na bolsa, né? A melhor forma de você ganhar dinheiro no setor financeiro, por exemplo, é justamente lidando com instabilidade. Então, um certo grau de instabilidade é funcional para o capitalismo contemporâneo. Agora, quando você passa de um certo limite, a coisa fica complicada, a coisa fica perigosa, certo? E uma parte das próprias elites econômicas começam a ficar com medo e com um certo receio. Então, é uma incógnita o quanto essa constatação da fortíssima ligação que há entre vulnerabilidade e instabilidade vai repercutir na cabeça dos tomadores de decisão. Mas, em algum grau, isso já está repercutindo, certo? Então, pode ser um grau insuficiente, não vamos ter ingenuidade, eu não quero em nenhum momento aqui nesse curso passar a ideia de que o mundo pós-pandemia vai ser um mundo muito melhor, porque agora as pessoas tomaram consciência disso e daquilo e tal. Não, se eu tivesse que resumir em uma frase a mensagem que está por trás das várias observações que eu vou fazendo aqui no decorrer do nosso curso, a pandemia agudizou as coisas, a pandemia acelerou o processo, certo? E o desfecho disso totalmente em aberto, né? Então, nessa agudização e nessa aceleração, como eu já falei em outras aulas, não é uma coisa de que, bom, num certo dia a sociedade tomou consciência disso e daquilo, porque não existe a sociedade, certo? Existem grupos sociais, existem frações, né, de grupos e de forças sociais. E uma parte desses grupos sociais, a ficha caiu, né, e vai haver uma recomposição. Repito mais uma vez, cuja extensão, cuja força pode ser completamente insuficiente, pode ser algo que fique restrito a poucos, né, mas isso ocorre. E nessa recomposição, a dimensão territorial vem para o centro da agenda, certo? Vem para o centro da agenda por pelo menos duas razões. Então, retomando o fio da meada, por que nas áreas rurais? Né? As formas de uso dos recursos naturais são um elemento fundamental, e esse elemento fundamental tem que ser manejado de uma outra maneira, né? Caso contrário, agenda climática, etc., etc., tudo isso vai para o beleléu, certo? Vocês devem ter visto o provável futuro presidente dizer ontem que ontem os Estados Unidos saiu do Acordo de Paris, mas daqui a 77 dias ele volta, né? Ou seja, então, provavelmente isso pode parecer uma besteirinha, mas não é, né? Os Estados Unidos voltam a
as negociações do clima, né? Então, nas áreas rurais, isso é absolutamente decisivo, e nas áreas urbanas, a vulnerabilidade tem uma face eminentemente territorial, certo? As nossas cidades são completamente fraturadas. Então, não tem como você diminuir a vulnerabilidade nas grandes cidades do Brasil sem enfrentar a dimensão territorial, sem enfrentar as desigualdades territoriais no espaço urbano. Claro, há várias maneiras de fazer isso, né? Ninguém está dizendo aqui que as nossas cidades vão passar a ser homogêneas, lindas e etc. e tal, não é isso, mas não tem como enfrentar a vulnerabilidade sem enfrentar a desigualdade territorial que marca as nossas metrópoles. Então, esse era o ponto que eu queria sublinhar. Nas áreas rurais, pela via dos usos dos recursos naturais, e nas áreas urbanas, pela via do enfrentamento das desigualdades territoriais, a agenda territorial vai ser parte fundamental das disputas em torno das maneiras de lidar com os temas inclusão e sustentabilidade no futuro próximo, né? Ô, professor. Oi? Perdão, cortar o senhor. É que eu estava vendo aqui, eu lembrei de recentemente ouvir, acho que no BNDES, uma matéria sobre concessão dos parques de reservas estaduais. E eu queria saber mais ou menos sobre isso, se você ficou sabendo, se sabe mais ou menos alguma coisa sobre isso, sobre a concessão dos parques estaduais de reservas. Sei porque, por acaso, eu participei de um estudo sobre isso alguns meses atrás. E o que acontece é basicamente o seguinte: você tem uma discussão já muito antiga, que vem desde antes do atual governo, sobre como fazer para ampliar a infraestrutura e a visitação nos parques nacionais brasileiros. Primeiro, é preciso separar duas coisas aí, tá? Primeiro, é o seguinte: há uma certa controvérsia nessa discussão de concessão de parques, envolvendo situações como, por exemplo, o Parque Ibirapuera, aqui em São Paulo, é uma coisa. O Parque... sei lá, não vou me lembrar o nome de nenhum agora, o Parque do Pau-Brasil, lá na região do Descobrimento, lá na Bahia, é uma coisa completamente diferente, certo? Porque o Parque do Ibirapuera já tem uma altíssima visitação, ele já tem uma infraestrutura instalada e daí por diante. Então, você tem toda uma discussão que envolve, inclusive, ambientalistas, gente muito séria e tudo mais, que diz basicamente o seguinte: quando você compara a visitação dos parques nacionais brasileiros, então é disso que nós estamos falando, certo? Parque da Chapada, parques... Tem alguns que já têm uma grande visitação, como, por exemplo, lá o Parque de Foz do Iguaçu, certo? Mas esse é um ponto fora da curva. A maior parte dos... Eu não me lembro agora o número, né, mas são algumas dezenas de parques nacionais brasileiros tem uma visitação muito pequena, ínfima. Então, uma das discussões que se faz é o seguinte: se compara, por exemplo, com os Estados Unidos, que os parques nacionais lá têm uma visitação, um número muito superior aos parques nacionais brasileiros. Então, o que essas pessoas sempre discutiram é o seguinte: bom, é difícil imaginar que o Estado brasileiro vai fazer um grande investimento nesses parques para melhorar e para aumentar a visitação. E há uma certa aposta de que visitação a parques naturais é uma das formas de você aumentar também a consciência ambiental, a valorização que a sociedade faz dos seus recursos naturais, paisagísticos e etc. Então, essa comunidade toda que é muito envolvida com parques nacionais, uma parte dela defende que a concessão, então não é privatização dos parques, é concessão dos serviços,
pode ser um caminho para isso, certo? E aí há todo um debate a respeito de como fazer isso com um conjunto de condicionalidades. Então, nota que é uma discussão muito diferente, por exemplo, da privatização das rodovias. Porque no caso da privatização das rodovias em geral, o que acontece? Os governos fazem as rodovias, ou melhoram as rodovias, e depois passam a gestão para a iniciativa privada. No caso dos parques nacionais, felizmente, a discussão é posta em outros termos, né? É conceder a gestão da área de visitação dos parques para a iniciativa privada, sob condicionalidades de que a iniciativa privada faria investimentos e a gestão, certo? E com um outro detalhe muito importante, a conservação dos parques continua com o governo. Então, o que acontece é justamente que então, a conservação dos parques é do Instituto Chico Mendes, né? do ICMBio. Né? Então, pega, por exemplo, o Parque do Itatiaia, que foi um dos que eu visitei nesse estudo. O ICMBio continua fazendo tudo que ele já fazia, não tem nenhuma alteração nas responsabilidades do ICMBio. O ICMBio, inclusive, receberia ou receberá uma parte do valor da concessão para melhorar a sua infraestrutura da gestão dos recursos naturais do parque, e a concessionária tem que fazer algumas melhorias de infraestrutura de visitação, melhorar as trilhas, sinalização, e etc., etc., e ela fica com... ela explora a lojinha e etc., e ela tem uma parte da bilheteria. Cada uma tem um modelo de concessão, mas essa é a ideia. Então, até alguns anos atrás, a discussão era a seguinte: vamos fazer isso em alguns parques e vamos testar esse modelo, certo? Nos meses mais recentes, pelo que eu entendi dessa discussão, o governo federal resolveu colocar em pauta a concessão em todos ou quase todos os parques. Então tem uma lista muito mais extensa. Aí a coisa já começou a ficar um pouco mais complicada, porque a ideia era fazer algo muito mais gradual, testar o modelo, aperfeiçoar o modelo, depois eventualmente expandir o modelo, certo? Um último comentário sobre isso. Na comunidade das organizações e pessoas que lidam com parques, tem uma certa controvérsia. Eles dizem o seguinte: a gente deveria sim fazer concessão, mas a gente deveria fazer concessão para, por exemplo, as comunidades que moram no entorno do parque explorar o parque, certo? Então, qual é a controvérsia aí? A controvérsia é a seguinte: por um lado, quando você tem o modelo das grandes concessionárias, você tem um risco que é o seguinte, de que uma parte do valor gerado com a maior visitação não fique naquela região. Porque se, por exemplo, eu sou uma grande empresa e eu vou explorar lá o Parque do Pau-Brasil e aquilo me gerou, sei lá, X milhões de lucro, tudo bem, um pouco fica lá, porque eu vou aumentar um pouco mais o emprego, os guias, as pessoas que trabalham ali no parque, etc. e tal. Então, uma parte dessa renda fica retida ali. Mas como eu sou uma empresa de fora, a maior parte dessa renda vem comigo para onde eu estou, certo? Então, se a exploração fosse por empresas do local, toda a renda gerada com a concessão circularia no próprio território e ativaria mais os circuitos econômicos do território. Então, por um lado, essa argumentação... as pessoas que defendem esse modelo de concessão têm razão nisso. Por outro lado, para aumentar a visitação, às vezes você tem que fazer alguns investimentos em infraestrutura que não são simples, certo? Não são simples sob dois pontos de vista. Envolvem um certo volume de recursos, né? Que geralmente essas empresas locais, grupos associativos locais não têm, né? E alguém poderia dizer, bom, para isso existe o BNDES, para isso existem os financiamentos, etc. e tal. Mas não é simples, porque também envolve capacidade de gestão. Então, não é trivial você colocar a gestão de um negócio relativamente grande em grupos pequenos e etc. e tal. Tem uma tensão aí, né? Então, digamos assim, a maior controvérsia, pelo que eu pude entender, posso estar errado, especialista no tema, mas pelo que eu pude entender, a grande
há duas grandes controvérsias nessa comunidade. A primeira controvérsia é fazer concessões, testar o modelo e só depois expandir. Enquanto o que está se tentando fazer hoje é expandir muito rápido, certo? Essa é uma primeira controvérsia. E a segunda controvérsia é expandir com base em modelos empresariais ou expandir com base em modelos localizados e sob controle de grupos locais e etc. Mas, para minha surpresa, a controvérsia não era conceder ou não. Era mais ou menos consensual que conceder nesses termos, que termos de que o concessionário tem que fazer os investimentos e não o Estado fazer os investimentos e depois passar para o privado administrar. Então, essa era uma primeira condição que todo mundo considerava importante. E a outra questão é de que a concessão não envolve a gestão dos recursos naturais. Então, a parte de conservação continua sob responsabilidade dos órgãos públicos. A concessão atinge só os serviços de visitação dos parques. É o que eu sei sobre o tema. Valeu, obrigado, professor. É que eu estava vendo mesmo, apareceu o tipo do BNDES, eu falei, então envolve uma questão de desenvolvimento, investimento do governo. Daí eu não cheguei a ler tudo, mas esclareceu bastante, vou pegar para ler. Obrigado. Você tem razão, não envolve, porque a ideia é justamente essa, é dizer, olha, em geral, nessas regiões você tem uma tensão que diz, mas aí a gente fica conservando essas coisas e aí não gera emprego, não, quer dizer, o argumento muito usado, digamos assim, para justificar a devastação ambiental é que conservação não gera emprego, não ativa a economia local. Então é por isso que uma parte, inclusive, dos ambientalistas, etc., diziam, não, pode ser uma boa fazer concessão dos parques, porque aí é uma maneira de você gerar emprego, gerar investimento, dinamizar a economia local, explorando economicamente a conservação e não a devastação, né? Então, sim, esse é um tema interessante. Como eu acabei de dizer, com algumas controvérsias, né? Mas é um tema interessante. Se você tem interesse sobre esse tema, eu te recomendo ver as publicações do Instituto Semeia. O Instituto Semeia é uma organização que trabalha no Brasil com o tema dos parques, né? Eles começaram, se eu pude entender bem, numa visão que foi um pouco questionada no início, que era um pouco de reproduzir no Brasil o modelo dos grandes parques americanos, etc., etc. Aí tem esse debate todo brasileiro e hoje eles dialogam muito com essas posições todas. Então, eles têm algumas publicações bem interessantes, inclusive uma delas é mapeando quais são os modelos de concessão em outros países, na África, em alguns países ricos, etc., para tentar daí tirar lições para como poderia funcionar um modelo adaptado à realidade brasileira, com alguns cuidados e etc. Então, tem alguns materiais interessantes ali, vale a pena dar uma olhada, se o tema interessa para vocês. Finito? Terminamos por hoje? Então vamos lá. Carolina, quer fazer a ponte com a semana que vem? Sem grandes questões, só dizer que, então, na semana que vem a ideia é um pouco olhar para as recomendações internacionais, né, de políticas enfim, e como elas vêm respondendo de forma falha ou não a todos esses debates aí que a gente vem fazendo. Eu coloquei hoje 3 relatórios lá no TIDIA. Então, um é da FAO são recomendações para combater as desigualdades. O outro é da OCDE também, que é uma retomada resiliente.
E o outro, agora já até esqueci qual era o outro. O outro é um da CEPAL, que fala sobre a importância de pactos sociais e políticos para essa reconstrução. Então, eles já estão lá e a gente discute eles na semana que vem. O da agenda brasileira é a seguinte, né? É a outra, eu ia até falar isso, você falou que era a próxima, não, a próxima são as recomendações internacionais. Exato. Eu só queria reforçar uma coisa, é importante vocês olharem essa literatura dos órgãos internacionais pela seguinte razão, fazendo também uma ponte com as nossas aulas anteriores, né? A gente discutiu que, além da aceleração, além da intensificação dos impactos, eu tinha dito que uma terceira consequência da pandemia é a fragilização da capacidade de resposta das sociedades. Então, o investimento privado vai ficar mais conservador, né, já que a incerteza impera, e os estados estão tendo agora uma certa dificuldade fiscal porque afrouxaram a sua agenda da austeridade agora nesse último ano para poder fazer frente às demandas que surgiram com a pandemia. Então, nessa hora, muitos países fazem o quê? Correm para o auxílio internacional, seja sob a forma da cooperação, certo? Então, tem muitos governos que estão batendo na porta da FAO, por exemplo, uma das organizações, né, que publicou um desses relatórios que a gente vai discutir. O que eu faço nas minhas áreas rurais, porque voltou o problema de insegurança alimentar, uma boa parte dos pobres estão nas áreas rurais, estamos tendo problema de aumento do preço dos alimentos, risco em alguns países de crise de abastecimento, e estamos sem dinheiro. O que eu faço, certo? Então, é importante ver o que são as recomendações da FAO, porque seguir essas recomendações, muitas vezes, é uma condição para que os países acessem recursos internacionais, né? A mesma coisa vale para o relatório da OCDE, certo? O relatório da OCDE mostra como a inteligência, digamos assim, dos organismos de cooperação internacional estão interpretando as formas de promover uma retomada, entre aspas, verde, né? Ou seja, que leve em conta o debate sobre a sustentabilidade. Então, por que isso é importante? Porque essas comunidades todas são entrelaçadas, certo? Então, os caras do FMI, do Banco Mundial, da OCDE, essas ideias circulam e se influenciam mutuamente. Então, o receituário que vai passar a presidir o comportamento das organizações internacionais para conceder financiamento, para conceder ajuda técnica, para orientar acordos comerciais e etc., etc., vão tomando forma nesses documentos. Então, não é só porque a gente acha bonito citar o documento da OCDE, da FAO, da CEPAL e tal. Não, é porque essa é a comunidade que vai dando forma ao discurso que embasa a orientação das agências internacionais em geral, certo? Então, daqui a um tempo tem uma decantação, né? Algumas vão para o fundo do poço, outras ficam na superfície, mas é aí que vai sendo formado o receituário, certo? Consenso de Washington, consenso das commodities, etc. e tal. Esses consensos que organizam a agenda internacional, às vezes por uma década, duas, vão sendo forjados por aí, certo? Então é por isso que a gente está trazendo esses documentos para a gente ler na nossa próxima aula. O que está começando a sair de recomendação, né? São pistas de por onde vai se moldar o consenso que vai organizar a atuação dessas agências que são tão influentes para os governos nacionais, sobretudo em países como os da América Latina, nas próximas décadas. Certo? Bom, terminamos então por aqui, são 5:11, está quase no horário, então vamos terminar 5 minutinhos mais cedo, para vocês poderem acompanhar o chilique do Trump, ver os gols do Palmeiras aí no replay da rodada, ou coisa parecida, ou para tomar uma cerveja ou fazer o que vocês quiserem. Então, aproveitem bem esses 5 minutos, bom final de semana, e a gente se vê então na próxima terça, tá bom?
Tchau, tchau. Boa noite. Valeu, boa noite. Boa noite, até mais. Obrigado, cuide-se.